Olá, Funders, tudo bem? Aqui é o Marcos Lacerda, estou aqui com o Léo. O Léo vai falar um pouco sobre investimento. A startup do Léo está fazendo uma captação via plataforma e o Léo vai dividir um pouco desse conhecimento, dessa experiência, para você que ainda não passou por essa experiência. O Léo, fala um pouquinho para o nosso público, para o canal do Funders, como é que é esse processo de captação via plataforma, como tudo aconteceu. Conta aí para o público essa experiência que você está vivendo isso agora, não é isso? É isso mesmo. Bom dia a todos. Boa tarde. Eu sou Leonardo Liebman, cofundador e CEO da Seren. Meus últimos anos têm sido, nos últimos 10 anos, eu passei por 4 startups que se tornaram unicórnios e presenciei rodadas de investimento, o boom das startups. A gente hoje, final de 2022, a gente vê que o mercado está ajustando um pouquinho dessa bolha de startups. Muitas startups, inclusive, demitindo no mundo inteiro. O que é natural em todo o ativo, né? Todo mercado de investimentos, você tem surfar ondas de bolhas, muita animosidade, daqui a pouco você desinfla isso tudo, fazendo downsizing dessas operações. Venho trazer aqui, nesses últimos 10 anos, eu acompanhei esse mercado e há 2 anos montei meu startup. E é um processo de fundraising, esse processo de rodada de investimentos, é algo que é muito novo ainda aqui no Brasil, recente. Os venture capitals, os anjos aqui no Brasil são muito restritos. Uhum. Em comparação com os Estados Unidos, é um número ainda muito pequeno, é um volume muito baixo que a gente ainda tem esses impulsionamento de empreendedores. Então, captação lá fora é algo que é realidade hoje para o empreendedorismo brasileiro. Praticamente faz parte do dia a dia, né? Do empreendedor lá fora. Faz parte do dia a dia. E aqui no Brasil a gente está muito restrito. Sim. A poucos e bons anjos, venture capitals que investam principalmente nessa maturidade early stage, que é o startup ali, o empreendedor que está tirando da ideação e colocando nos primeiros pequenos faturamentos antes de chegar na tração do negócio, né? Esse é um momento muito crítico, onde grande percentual dos startups não convertem, não conseguem chegar efetivamente ao faturamento. Então representa maior risco também para quem está investindo. É natural você ter um volume menor de investimentos quando o negócio representa um maior risco. Normal. Mas também, quanto maior risco, maior retorno. Maior retorno, exato. Então a gente deveria ter mais iniciativa investindo em empreendedores nesse estágio do que em estágio um pouco mais acelerado, que já tem menos risco e menos retorno. É nesse tipo de investimento que surgem novos milionários, os novos bilionários, porque o investimento é proporcional ao risco e vice-versa. Perfeito. E nesses últimos anos faz parte do meu job description conversar com o mercado de investimentos, conhecer os private equities, conversar com os venture capitals, me relacionar com profissionais que já passaram pelo que minha empresa um dia passará, entender um pouco mais, falar com anjos, falar com investidores pessoa física, e o que se vê, e o que eu vivenciei nesses últimos anos, um trabalho árduo, concentrado em poucos players, uma fuga ao risco. Muitos investidores aqui no Brasil são muito conservadores do ponto de vista em startup early stage. A due diligence, que é o compliance, que é a auditoria dentro da sua startup, é muito vasto. É uma loucura realmente. Tudo bem, tem que ser. Faz parte, né? Faz parte, e a gente sabe. Isso ajuda muito, contribui muito para a construção do fundador. Sim. Dele entender que não basta ele ser um bom comercial, ou um bom financeiro, ou um bom técnico, né? Um bom técnico, ele tem que ter competências e habilidades
complementares em diversos aspectos. Isso é jogar nas 12 posições, nas 11 posições do campo de futebol, para você estar cada vez mais forte, para sustentar teu storytelling, a tua narrativa e ter segurança em defender o seu budget ou forecast ou as suas predições financeiras. Então, o que eu vi nesses últimos anos foi uma grande dificuldade de captação de um startup early stage. Tem outros milhões de startups que não conseguem superar essa fase porque não tem a visibilidade e tem a capacidade que o meu startup teve de lançar essa rodada, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, depois de muito tempo, por ser meu startup, a Seren, ser uma grande ideia, com um brilhante produto, com a raiz tecnologia para a educação, a gente teve a chegada do maior nome da literatura brasileira atual, psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury, que reconheceu na gente uma disrupção no segmento vocacional e educacional. E logo depois a gente conversou com muitos anjos, batemos na trave em 2 dos maiores e acabamos, por detalhe, não passando naquele momento. E tivemos a felicidade de lançarmos nas últimas semanas a nossa rodada no maior crowdfunding do país, a Exceed, né? Que é a melhor crowdfunding do país. Eles falam que menos de 1% das startups que passam pelo processo de seleção deles é aprovado, né? E eles trabalham a questão do marketing de uma forma primorosa. Eles têm na base milhares de usuários e fazem de uma forma muito legal com o empreendedor a rodada de investimentos. Totalmente no sucesso, ou seja, eles ganham quando o investidor ganha. Não existe o upfront fee, que é muito comum lá fora, então isso deixa muito democrático o negócio. Então a gente tem tido uma experiência excelente junto. Como é que você chegou até eles? Como é que foi o processo? Você já conhecia? Alguém indicou? Já estava nos planos? Como vocês chegaram até a Exceed? Como foi esse processo? No primeiro movimento, eu fui conversando com os anjos e com o Venture Capital. Quando eu conversando com o Venture Capital, eu entendi que a nossa operação ainda era muito imatura para o VC. Não era o momento ainda, né? Não era o momento, a gente não estava no ritmo de faturamento exato para o VC, e aí a gente começou a falar com Family Office, com anjo, e aí nós lá na Seren temos... a gente estipulou um conselho consultivo e um desses conselheiros falou, cara, vocês já falaram com crowdfunding? Porque pode ser uma excelente oportunidade. E aí eu comecei a buscar, a primeira que eu busquei foi a melhor e maior do país, que é a Exceed. Sim. E a gente teve muito sucesso, porque realmente a gente... Foram aprovados, né? A gente teve um processo de 3 meses. 3 meses. De due diligence, de auditoria, de conhecer os fundadores. Tem uma questão ali muito importante de entender quem são os fundadores, qual é o background desses fundadores, o que é o negócio, como a tecnologia está no centro desse negócio. Eles analisam todos os pontos, né? O fundador, a empresa, o produto, né? O serviço, para decidir se vai ser aprovado ou não para ser listado na plataforma, não é isso? Absolutamente tudo, e é verdade, eles recebem milhares de possibilidades de análise de startups e menos de 1% são aprovados. Isso faz com que a startup que se lance tenha um spotlight muito grande e já tenha passado por diversos crivos ali internos na Exceed. Então é um trabalho brilhante, que trabalha a parte de marketing, que trabalha a parte do time de análise, de research deles. Então você quer dizer o seguinte, que depois de ser aprovado, eles colocam a informação que a startup está captando na plataforma e eles fazem a divulgação. O marketing é por conta deles, né? E eles possuem uma base de investidores, correto? Correto. Sim. E quando a rodada é alcançada, qual o próximo passo? Como é que é feito, como é que é transferido como é que é feito esse capital para a startup? Você recebe em espécie ou vai liberando aos poucos? Como é que é isso? Você pode falar sobre isso? Estamos com uma rodada aberta, então eu não tenho todas as... eu não tenho todo o fluxo na minha cabeça, mas de fato o que se tem é uma rodada aberta para pessoas físicas em geral, onde as pessoas vão demonstrando interesse em entrar como investidor através de um mútuo conversível, um contrato de mútuo conversível, que fechando a rodada, ou seja, batendo lá os 100%
da rodada prevista. Tem uma meta, né? Tem uma meta, que é basicamente o percentual do valuation que foi estipulado lá atrás, e batendo a rodada, isso está totalmente redondo, e tempos depois faz-se um TED para o startup, e o startup... Tá, então fez a captação, bateu a meta, eles tiram a porcentagem deles, né, do serviço deles, e faz uma transferência, fica uma transferência para a conta jurídica da empresa. Exato. Em espécie, né? Sim. Tá. E você falou do valuation. Então é estipulado, você está fazendo uma captação, você está oferecendo uma porcentagem da sua empresa em troca de X reais, ou dólares, ou euro. Como nós estamos no Brasil, é em real, né? É em real. Então, passada essa fase, houve sucesso, foi feita a transferência, ok? E aí? Como é que os investidores acompanham? Qual o momento? Como é que eles podem ver isso aí, o retorno desse investimento? Como é que funciona? Nessa contratação do crowdfunding, fica estipulado que a gente tem que fazer um diagnóstico de evolução do startup, do uso desse recurso e das projeções de 3 em 3 meses. Então 3 meses a startup presta conta. Presta conta do ponto de vista estratégico e financeiro. Então, vai dar uma satisfação de como está sendo usado o capital. Exatamente, exatamente. E isso é bacana, porque basicamente isso dá um certo acompanhamento para quem colocou. E é justo, né? É justo, é uma contrapartida para o investidor saber como está sendo utilizado o recurso que ele colocou na empresa. Então, e principalmente por os crowdfundings geralmente investirem ou abrirem rodada em empresas que ainda não estão consolidadas financeiramente. É normal, né, cara? É uma startup, né, pô? Você tem que ter um acompanhamento, e isso é muito bom, porque também do outro lado você tem pessoas que investiram, que gostam do case da sua empresa e querem colaborar também. Houve um fit ali, né? Houve uma identificação. O investidor também ele pode investir. Pô, gostei da proposta, da ideia, não só do produto, né? Porque tem startups de todo segmento, na área de educação, saúde, financeiro. Então, a sua pegada é a educação, né? Aí vamos levantar 2 hipóteses aqui, que nem todo mundo gosta de falar, né? Houve sucesso, a startup avançou, progrediu, evoluiu, virou unicórnio. Como é que fica, ou antes mesmo virar um unicórnio, um IPO, como é que fica esses investidores que entraram nesse momento? Basicamente, essa nomenclatura de unicórnio é algo que é distante da realidade da maior parte dos empreendedores, né? É basicamente falar que todo jogador de futebol virará um super craque como o Neymar, como o Messi. Hoje eu não tenho esse anseio de tornar o meu startup um unicórnio efetivamente. Aliás, hoje em dia... Mas se acontecer é bom, né? Hoje em dia se fala no camelo, né? Porque o unicórnio é aquele que precisa de muito dinheiro toda hora. Entendi. E o camelo é aquele que consegue sobreviver com pouca água durante muito tempo. Entendi. Eu prefiro fazer aqui um camelo muito bem feito do que um unicórnio que precisa de muita dívida, né? Então, efetivamente, basicamente, a gente tem quanto menor o valuation esses investidores entram e o maior potencial de crescimento do startup, maior o múltiplo para quem está investindo agora. Sim. Então, existem dezenas de startups que você pega um cenário como esse, em crowdfunding, onde o investidor coloca 20 mil e 3 anos depois esses 20 mil se tornaram 200 mil. Agora isso você falou de valor, me pintou aqui uma dúvida. Na Exceed, qual o valor mínimo para investir? Qual o aporte mínimo que um investidor pode fazer? R$ 2.500. 2.500. É super democrático. Por que é legal o modelo de negócio da Exceed? Porque eles estão democratizando um acesso a um veículo, a um investimento que é muito pouco ainda antes da plataforma, só quem tinha 50 mil, 100 mil poderia investir, né? Numa startup que é o anjo, não é isso? É, investidor qualificado. Entendi. E a Exceed vem e muda todo esse paralelo
E isso é muito legal, porque a gente vê que existe o apetite para a pessoa física em acreditar em modelos de negócio de startups, cada vez mais early stage, e outras surgirão nos próximos anos, o que vai impulsionar também esses investidores. Então, quando a gente faz uma analogia aqui, a Exceed, que transformou esse mercado, democratizou o acesso ao investimento de pessoa física lá, outras surgirão no próximo ano com outras metodologias. Legal. E você falou também o seguinte, é um tipo de investimento que o investidor que entra, ele entra com segurança, né? Porque o formato desse investimento, o investidor está protegido, né? Porque a startup, como é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa nova, está criando algo inédito, então existe a chance sim de dar certo e tem a chance de dar errado. Mas em ambos os casos, principalmente se o caso der errado, o investidor está protegido, né? Porque ele não entra no contrato social nesse momento. Ele não participa, por exemplo, de uma dívida que a empresa tenha e tenha que honrar. Então assim, ele não está neste momento no contrato social. Ele tem um mútuo conversível que ele pode converter em alguns anos. Funciona como se fosse uma antessala. Ele fica ali aguardando a startup prosperar, alcançar o break-even, pelo menos, né? Começar a faturar, e de repente essa startup se tornar uma SA, e aí ele tem a opção de converter, né? Exatamente. Esse é o barato. Queria basicamente aqui agradecer o papo. Esse investimento em startup é algo que me encanta. O Brasil tem uma jornada ainda longeva com relação a apoio a empreendedores e startups, não só do ponto de vista de hubs de inovação, como do ponto de vista sobre captação para empresas em ideação e começando a rampar. Então, nos próximos anos, a gente verá muitos players surgindo para poder alcançar esse tipo de demanda, que é uma demanda em um país que prospera, e o Brasil vai prosperar. E o Brasil é um país continental, o que mais tem são problemas para serem resolvidos, que a tecnologia pode contribuir com isso, né? E nada melhor do que as startups para fomentar tudo isso. Léo, obrigado aí pelo papo, obrigado aí vocês que estão nos assistindo. Você quer deixar alguma opinião, alguma sugestão? Eu quero deixar um recado. Estamos com uma rodada aberta, a Seren EdTech Vocacional na Exceed. Provavelmente depois da Exceed iremos para uma Series A em algum Venture Capital bacana, e acompanha a Seren. É isso aí, gente. Um abraço para vocês, funders. Tamo junto. Um abraço para todo mundo.